Inimigos da doutrina do juízo investigativo, Hernandes Dias Lopes. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa análise da doutrina do juízo investigativo, em especial nesse momento da série, trabalhando um pouco os pregadores que trazem interpretações contrárias àquelas que fundamentam o entendimento adventista, às vezes num contexto de um embate frontalmente polêmico e às vezes não. Às vezes simplesmente, como no caso, por exemplo, desse vídeo que eu vou gravar agora sobre o Hernandes Dias Lopes, nós estamos tratando com uma pessoa que não faz, pelo menos até onde eu sei, o embate direto contra o adventismo do sétimo dia, chamando a igreja adventista de seita herética da Ellen White ou sei lá mais do que. De maneira que o Hernandes Dias Lopes é uma pessoa um pouco diferente dentre o universo dos apologetas, ou enfim, daqueles que eu coloquei aí na minha série até aqui como os inimigos da doutrina do juízo investigativo. O Hernandes Dias Lopes é um cara muito respeitado, provavelmente um dos maiores pregadores do Brasil, faz um trabalho extraordinário em inúmeros aspectos. Inclusive, creio que os pastores adventistas do sétimo dia, de uma forma geral, deveriam se envergonhar em função do excelente trabalho do Hernandes Dias Lopes. Em que sentido? Especialmente no sentido da pregação expositiva e da grande produção em conteúdo literário e em forma de vídeo, né? E áudio e sermões e etc., com excelente qualidade em termos, de fato, de exposição bíblica. Inclusive, fica aqui o livrinho dele para quem quiser conhecer um pouquinho mais, Pregação Expositiva, sua importância para o crescimento da igreja. E se você não o conhece, esse camarada simpático aqui, você pode conhecê-lo. Daqui a pouquinho eu vou colocar alguns trechos de uma pregação dele sobre Daniel 8 e vou chamá-lo de inimigo da doutrina do juízo investigativo, não por ele fazer nenhuma polêmica contra o adventismo de forma explícita, mas por ele trazer um entendimento que basicamente fundamenta o contra-ataque polêmico anti-adventista, anti-juízo investigativo, em função das questões de interpretação sobre Daniel 8. Mas antes de mostrar um pouco dos trechos do sermão dele a esse respeito, para a gente entrar no conteúdo, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre essa questão dos embates polêmicos entre as pessoas, que agora contextualizam um pouco desse momento da minha série sobre o juízo investigativo. Bom, eu gravei uma centena de vídeos tratando com foco 99% em torno das questões da teologia do juízo investigativo, beleza? Então são mais ou menos aí 50 horas de conteúdo de exposição bíblica em relação aos livros de Daniel, Levítico, Hebreus, Apocalipse, as cartas de Paulo e alguns outros livros da Escritura que fundamentam o entendimento adventista em termos aí da sua doutrina do juízo investigativo, beleza? Quando chega agora numa fase da gente poder comparar um pouco, então, toda essa carga de estudo e conhecimento teológico adventista com aqueles que se posicionam contrariamente, surge um fenômeno de um embate um pouco mais de psicologia e sociologia da religião propriamente ditos, nos quais agora o entendimento adventista está contextualizado na pessoa do Ezequiel, e o entendimento anti-adventista está contextualizado nas várias pessoas a respeito das quais eu tenho tratado aqui. E aí surge um pouco de uma questão de um discurso ou de um debate um pouco mais ad hominem, né? Onde às vezes as pessoas se sentem um pouco melindrosas e se sentem um pouco atacadas ou atacando pessoalmente, mutuamente, em torno de discordâncias doutrinárias. Inclusive eu gravei um vídeo, o primeiro vídeo desse momento da série foi sobre o pastor Fernando Galli, que inclusive gravou aí recentemente uma resposta àquele vídeo, né? Falando inclusive que eu tinha sido infeliz em algumas colocações, tanto em relação a ele como pessoa, como em relação às discussões doutrinárias. E, naturalmente, se a gente for entrar num debate muito extenso, né, de
falar e contra-argumentar e etc. Daqui a pouquinho o pessoal da TV Caminho Livre vai reclamar, né? Que tá precisando chegar a hora de começar a responder esse pessoal aí. Seja como for, é importante a gente perceber que essas dinâmicas agora começam a existir e isso traz algumas polêmicas um pouco mais identificadas em torno de pessoas específicas e já fica aqui o meu disclaimer, que talvez eu deveria ter feito desde o primeiro vídeo, de que as pessoas aqui envolvidas estão associadas às ideias que eu considero equivocadas, assim como eu sou uma pessoa associada a ideias que tais pessoas consideram equivocadas, mas o foco principal da análise aqui é o foco de conteúdo. Naturalmente, há espaço para crítica, oposição, brincadeira, zoação e etc. dentro de certos limites, onde não se perca absolutamente o respeito pelas pessoas, mas naturalmente também a gente vive numa geração um pouco melindrosa, conhecida por alguns como a geração floco de neve, né? Onde todo mundo se sente ofendido e muito ofendido por causa das discordâncias, das críticas e das questões. Se alguém pessoalmente se sentiu ofendido com algo que eu disse, eu peço desculpa, mas coloco aí à luz o meu direito de questionar ideias e pessoas dentro dos limites das discordâncias entre as ideias e as pessoas que possuem essas ideias, tá bom? Podem, inclusive, discordar de mim pessoalmente, me criticar pessoalmente. A única coisa que eu não admito muito bem dentro desta questão é ser acusado de crime, tá? Alguém me acusar de crime pode esperar, se eu conhecer a sua identidade, você vai receber o processinho judicial para você poder esclarecer o que você está querendo dizer. Mas no campo das ideias, quiser me chamar de herege, escravo da Ellen White, inclusive ontem o nosso amigo Fernando Galli me chamou de escravo da Ellen White, coisas desse tipo, não tem problema, você pode se sentir livre para colocar as suas discordâncias, inclusive com alfinetadas, críticas, pode zoar, pode fazer o que você quiser, dentro do limite do respeito, para trazer à luz o que é principal, que são as discordâncias de interpretação e de doutrina, que é o que de fato é aquilo que a gente deve se preocupar. Acima de tudo, no final das contas, nós vamos terminar dizendo o seguinte, né, a nossa série. Existem pessoas que pensam dentro dos moldes adventistas, existem pessoas que pensam diferente, e a gente deve ter uma pujante, firme e profunda análise e confronto das questões de ideia, mas sempre dentro de um princípio que é o desejo do bem e da salvação dos outros que pensam diferente de nós. Estejamos nós de que lado quer que estejamos dentro da querela doutrinária, tá? Desejo o bem e a salvação dos patetas hereges fariseus, do Fernando Galli, agora também do Hernandes Dias Lopes, que é um camarada que tem uma postura excelente em termos de debate, inclusive colocando aí profundamente as suas ideias, as suas exposições bíblicas, que também trazem inúmeras polêmicas à luz, mas que ele não se demora muito nessas questões e simplesmente prega a sua versão das coisas e tal e etc. Ele é um calvinista, mas é um calvinista bem interessante, que inclusive de vez em quando critica algumas coisas dentro do calvinismo. Alguns arminianos às vezes exploram algumas falas do Hernandes Dias Lopes em relação a essas questões dentro das polêmicas entre arminianos e calvinistas. Mas seja como for, o Hernandes Dias Lopes é uma pessoa excelente e gostaria de contrapor não simplesmente a pessoa dele, mas as ideias que agora ele vai trazer em função da sua exposição de Daniel capítulo 8. A minha introdução já ficou grande demais, inclusive já saiu um pouquinho do foco do tema, mas foi bom fazer esse disclaimer para as pessoas entenderem que os propósitos maiores disso aqui não é atacar pessoas, mas analisar as ideias por detrás das pessoas. E agora vamos analisar um pouquinho as ideias de Hernandes Dias Lopes. Dá uma olhada aí. Profeta Daniel, capítulo 8. Tema para nossa meditação: a ascensão e queda dos reinos do mundo. Introdutoriamente, eu gostaria de colocar para você alguns aspectos. Primeiro, o tempo desta visão. Qual foi o tempo desta visão de Daniel? Você, com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe comigo, que esta visão acontece no 3º ano do reinado de Belsazar. Se você voltar uma página da sua Bíblia, no capítulo 7, verso 1, a outra visão que ele teve foi no 1º ano de Belsazar. Portanto, o livro de Daniel não está aqui olhando os fatos cronologicamente.
Se você notar, há um outro fato interessante aqui. Que fato interessante? É que Daniel é o único livro do Velho Testamento que tem parte dele escrito em aramaico. A partir agora deste capítulo 8, este livro volta a ser escrito em hebraico, porque a profecia está muito ligada à questão do povo de Israel. Daí, este livro voltar agora a ser escrito na língua hebraica. Se você notar, em segundo aspecto, a natureza dessa visão. Não é um sonho, é uma visão profética que ele está tendo, e esta é a sua natureza. Se você notar, em terceiro lugar, o local aí não é mais a Babilônia, é Suzã. E Suzã foi um centro de governo do Império Babilônico, e mais tarde um local importantíssimo no Império Medo-Persa. Tanto é que o rei Medo-Persa passava 3 meses a cada ano na cidadela de Suzã. Toda visão que Daniel está tendo é profética, ou seja, é fato que ainda está para diante, que é escatológica para Daniel. Mas a visão do capítulo 8 é escatológica para Daniel, mas é passada para nós. O que Daniel viu no capítulo 8 já aconteceu, diferente da visão do capítulo 7. O fim do capítulo 7 é um fim escatológico para Daniel e para a igreja hoje, porque estava se referindo ao anticristo escatológico, ao anticristo que vai preceder imediatamente a volta do Senhor Jesus. Este pequeno chifre, este anticristo que vai ser apontado aqui, é um protótipo do anticristo escatológico. Portanto, as visões se diferem neste particular muito importante. No capítulo 7 é o anticristo escatológico, no capítulo 8 é o anticristo protótipo do anticristo escatológico. Ok, meus irmãos, aí você ouve Hernandes Dias Lopes, pelo menos aí as sessões que eu cortei do áudio maior do sermão dele para passar para vocês. Eu não vou passar o áudio completo do sermão dele, que tem 44 minutos, eu separei 15 minutos que focam um pouco mais nas questões de interpretação de Daniel 8, tá? Mas ele tem uma retórica excelente. Antes de tudo isso aí que eu separei para você ouvir, ele lê os 27 versos de Daniel de uma forma assim contínua e completa, e aí começa a sua exposição falando do reino, né, do mundo, da ascensão e queda desses reinos, e eu vou colocar um link na descrição desse vídeo para você ouvir o sermão dele completo, caso você assim deseje, porque nós não vamos analisar todas as coisas que ele vai trazer, tá? Até para também tentar diminuir um pouco a carga de tempo desse vídeo aqui, que já vai ficar grande o suficiente, beleza? Mas então vamos lá, você está diante de alguém que tem uma excelente retórica, uma boa didática, e ele começa trabalhando algumas questões de cronologia interna de Daniel. E ele aponta o fato de que o livro não segue uma ordem cronológica estrita. Por exemplo, o reino de Babilônia cai no capítulo 5, e toda a história do capítulo 6 e da Cova dos Leões acontece debaixo do Império Medo-Persa, mas quando as visões começam do capítulo 7 em diante, você vê que Daniel diz que ele teve essa visão, ou esse sonho, no caso, o sonho em Daniel 7, a visão em Daniel 8, ainda sob o reinado de Belsazar, rei da Babilônia, no 1º e no 3º ano de Belsazar, rei da Babilônia, consequentemente. Então isso coloca diante de nós o fato de que o livro de Daniel não é descrito cronologicamente falando, e isso é importante para você começar a compreender a necessidade de você fazer esses vai e vens, né, para compreender as dinâmicas dos sonhos, das visões em relação à parte histórica do livro, que é o capítulo 1 até o capítulo 6. E etc. E aí ele coloca à luz a ideia de que o livro de Daniel é um livro bilíngue. Quem lê a Bíblia em português não percebe isso naturalmente, mas Daniel originalmente tem porções escritas em aramaico e porções escritas em hebraico. E aí, inclusive, o capítulo 7 é escrito em aramaico e agora o capítulo 8 é escrito em hebraico. E o nosso amigo Hernandes Dias Lopes tem uma explicação relativamente curiosa para isso.
que ele diz que isso acontece porque a profecia de Daniel 8 é muito ligada ao povo de Israel especificamente. Essa explicação para esse fato é plausível, tem a sua lógica, mas não é necessariamente correta, e aí a gente precisa, de repente, trabalhar outras alternativas. Veja que, por exemplo, o fato do livro agora sair da linguagem em aramaico e ir para a linguagem em hebraico pode querer nos chamar a atenção para a comparação desses capítulos de 8 a 12 em Daniel com o texto do Antigo Testamento escrito todo em hebraico, não em aramaico, tá bom? Além disso, o que acontece? A língua aramaica dentro desse ponto aqui em Daniel, ela é uma língua mais universal e o aramaico uma língua mais específica do povo judeu. Então, é interessante perceber que, claro, há uma dinâmica entre as mensagens universais de Daniel e as mensagens mais focadas em Israel, mas isso precisa ser bem considerado uma vez que a linguagem hebraica é a linguagem bíblica e a palavra de Deus foi dada não somente aos hebreus judeus num contexto específico, mas a toda a humanidade. Pelo menos isso vai ser universalizado, né, no contexto da tradução grega do Antigo Testamento, e depois, quando vem o Novo Testamento, e aí se aplicam muitas das imagens que antes eram aplicadas unicamente ao povo judeu, ao povo de uma forma geral que tem fé em Cristo, a igreja. E toda essa carga de conhecimento da escritura hebraica é herança da igreja e também se refere à igreja. Então a gente não pode dizer que o que é escrito em hebraico tem uma aplicação muito especial unicamente aos judeus e desconsiderando, por exemplo, a igreja e etc. Talvez essa não seja uma boa aplicação, uma correta implicação do que talvez o nosso amigo Hernandes Dias Lopes está querendo dizer. E aí, então, essa ideia de que ele está dizendo que Daniel capítulo 8 tem uma aplicação muito ligada ao povo de Israel especificamente, não é necessariamente correta e, na verdade, a mensagem de Daniel 8 pode ter aplicação e implicações muito mais universais do que meramente relacionadas a um momento bem específico da história do povo de Israel, beleza? Mas é interessante, você percebe que ele argumenta bem, ele tem uma retórica forte, ele tem uma retórica clara, ele fala da diferença entre visão em Daniel 7, aliás, sonho em Daniel 7 e visão em Daniel 8, com essas diferenças linguísticas e cronológicas, que são contextos sempre importantes a gente levar em conta para compreender biblicamente, né, os discursos e as cenas do livro de Daniel. Beleza? Nota 10 aí. Apesar das discordâncias que tenho com o Hernandes Dias Lopes. Nota 10, meu irmão. Beleza. Aí ele fala de que, apesar desta visão de Daniel 8 ter sido dada debaixo do reino da Babilônia, esta visão está conectada a um local que está, por sua vez, tem a sua importância destacada pela conexão com aquilo que será o reino dos Medo-Persas, né? A cidadela de Suzã, as margens do rio Ulai, onde lá na frente, depois que Daniel vai ter essa visão de Daniel 8, etc., aí é que depois o reino Medo-Persa vai conquistar o reino dos babilônicos, e aí, inclusive, o Daniel vai servir também aos reis, né, da Média e da Pérsia, e tal, e então ele já previamente já tinha tido uma visão, inclusive demonstrando que ele, Daniel, já estava começando a fazer parte um pouco do cumprimento profético do livro que ele mesmo estava escrevendo, né? Ele tinha escrito que depois da cabeça de ouro viria um reino inferior simbolizado pelo peito de prata, e aí vai indicar dentro das interpretações entre Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8 que o reino da Babilônia seria sucedido pelo reino dos Medo-Persas. Inclusive, essa é uma das revelações de Daniel, capítulo 8. E agora, quando Daniel deixa de servir sobre o Império Babilônico, começa a servir sobre o Império Medo-Persa, ele já começa a ver o cumprimento daquilo que ele está profetizando e ele começa, inclusive, a ter mais confiança de que os aspectos posteriores que ele não vai experimentar na pele também se cumprirão de acordo com as visões e sonhos que Deus lhe está concedendo. Aí o Hernandes Dias Lopes, ele já pressupõe uma situação muito interessante e já incute sobre o seu ouvinte uma questão muito interessante. Ele diz o seguinte,
que Daniel 8 é uma profecia escatológica da perspectiva de Daniel, mas da perspectiva de nós, da igreja do século 21, esse livro não é escatológico, mas ele já se refere à história passada. Aliás, esse capítulo do livro de Daniel. Então olha que interessante, da perspectiva de Daniel 8, Daniel 8 está no futuro, e da nossa perspectiva atual, Daniel 8 está no passado. Pelo menos essa é a visão do Hernandes Dias Lopes, e aí ele já começa a dar o tom da sua interpretação, que interessantemente vai ser preterista e futurista ao mesmo tempo. O que ele vai dizer? Que o chifre de Daniel 8 é o anticristo escatológico, que ainda não surgiu na história, mas vai surgir lá no finalzinho da história, chamado por Paulo de a apostasia, que vai acontecer imediatamente antes da volta de Jesus, dentro desse paradigma futurista todo. Tá bom? Mas Daniel 8 é um texto preterista que já se cumpriu num tempo passado relativo ao povo judeu. Ponto. Então, dentro desta visão, você trabalharia o texto de Daniel sob os paradigmas futurista em Daniel 7 e preterista em Daniel 8, da perspectiva da igreja do século 21. E eu discordo em absoluto do Hernandes Dias Lopes. Naturalmente, a gente vai precisar gastar um tempinho para fundamentar as discordâncias, mas eu já adianto que discordo. Então ele já sai na sua primeira interpretação, nas suas primeiras considerações, falando que o livro de Daniel é assim, é assado, é escatológico da perspectiva de Daniel e da nossa perspectiva é passado, e isso já inclui uma interpretação específica, e eu discordo dessa interpretação específica de Hernandes Dias Lopes, tá bom? Mas a nossa jornada está só começando, dá uma olhadinha no que mais ele tem a nos dizer. Este pequeno chifre do capítulo 7 é o pequeno chifre que sobe, que surge do quarto reino. Lembram lá do quarto reino? Primeiro reino, a Babilônia. Segundo reino, Império Medo-Persa. Terceiro reino, Império Grego. E o quarto reino, o Império Romano. Pois bem, o anticristo surge de um fato interessante. Deste quarto animal que tem 10 chifres, 10 reis, surge um pequeno chifre, que é o anticristo. Então ele surge dos 10 reis do Império Romano. Mas este pequeno chifre aqui não surge do quarto reino. Ele surge exatamente do terceiro reino. Qual é o terceiro reino? Império Grego. Com a morte de Alexandre, mais 4 chifres. O império dividido em 4 reis. E então este pequeno chifre surge desta divisão do Império Grego. Daí essa distinção que nós temos que entender, senão nós não vamos compreender qual é realmente o sentido e a natureza da profecia do capítulo 8. Beleza, meus irmãos, aí você vê Hernandes Dias Lopes já colocando uma questão extremamente sensível e importante, de implicações muito graves e amplas para a doutrina do juízo investigativo no prisma adventista, que tem que ver com a correlação entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8. E aqui a gente merece tratar algumas considerações importantes para justificar as discordâncias que nós adventistas temos com a leitura do nosso amigo Hernandes Dias Lopes, beleza? Então vamos trabalhar isso aqui com toda a calma do mundo, beleza? Vamos lá. O Hernandes Dias Lopes faz um argumento simples, claro, didático, e essa simplicidade, clareza e didática fornecem à interpretação dele força à luz daqueles que estão ouvindo e que possam ser um pouco mais desatentos em relação às polêmicas em torno da interpretação adventista sobre a relação entre o chifre pequeno em Daniel 7 e o chifre pequeno em Daniel 8. Inclusive, eu posso dizer para você que essa questão é uma das questões mais centrais desta discussão como um todo, e aqueles que naturalmente discordam do entendimento adventista dizem que é nessa questão que o adventismo erra, e nós devolvemos o elogio para dizer que é exatamente nesse ponto que os nossos críticos erram.
Porque quando eles criam uma distinção entre o chifre pequeno de Daniel 7 e de Daniel 8, eles cometem um erro que lhes impede de identificar a exata natureza e a exata identidade do chifre pequeno, que é um e o mesmo em Daniel 7 e em Daniel 8. Claro que com isso nós não estamos negando que os dois chifres aparecem em contextos diferentes, em imagens diferentes, com aplicações e implicações diferentes no capítulo 7 e no capítulo 8. Ninguém precisa negar isso. Mas ainda assim essas diferenças devem ser interpretadas como Daniel 8 sendo um texto colocando uma lupa sobre um aspecto do surgimento e da natureza e da obra do chifre pequeno que não foi previamente trabalhado no capítulo 7. E por isso agora esse chifre retorna no capítulo 8 para que se dê mais detalhes a respeito da sua natureza e da sua identidade. Mas os paralelos entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8 são inúmeros e são muito fortes e fundamentam a nossa ideia de que são um e o mesmo poder descritos de maneiras diferentes no capítulo 7 e no capítulo 8. Beleza? Assim como nós cremos, por exemplo, que a mesma entidade histórica é descrita de formas diferentes ao longo, por exemplo, de Daniel e de Apocalipse, tá? O chifre pequeno de Daniel 7, o chifre pequeno de Daniel 8, o rei do norte de Daniel 11, a besta, a primeira besta de Apocalipse 13, a prostituta de Apocalipse 17, a grande Babilônia de Apocalipse 18, para nós são todas a mesma entidade histórica, tá bom? E claro, você vê, existem cenas diferentes, metáforas diferentes, símbolos diferentes, se atribui a esse mesmo poder dentro da nossa visão. Enfim, características diferentes que vão complementando umas às outras para que a gente possa formar de forma bastante sólida a compreensão de qual entidade aqui está sendo tratada. Mas nada dentro dessas dinâmicas de diferentes imagens, diferentes cenas, diferentes momentos, implicam que estamos falando de entidades diferentes, tá bom? Dentro da nossa visão, é tudo uma mesma entidade que está sendo revelada profeticamente em Daniel e Apocalipse, que remonta especialmente à fase papal do Império Romano, que é o catolicismo romano, beleza? Como o chifre pequeno de Daniel 7, o chifre pequeno de Daniel 8, o rei do norte de Daniel 11, a primeira besta de Apocalipse 13, a prostituta de Apocalipse 17 e a mãe, né, a grande Babilônia de Apocalipse 18. Beleza? A grande cidade que reina sobre os reis da terra, que tem 7 colinas ao seu redor e no final das contas é Roma. Claro, preteristamente, né, ou de forma preterista, muitos estudiosos tentam identificar a cidade das 7 colinas como Jerusalém ou como alguma outra cidade para tentar contrapor essa extensa e imensa imagem do Império Romano dentro dessas questões como um todo. Inclusive nós cremos que toda a leitura preterista de Daniel e Apocalipse é contextualizada um pouco na Contra-Reforma, onde o catolicismo agora reage contra as interpretações protestantes e se infiltra entre os protestantes e tenta convencer os protestantes de que o cumprimento dessas imagens não são tal qual alguns dos reformadores indicaram, como sendo Roma e o catolicismo romano, mas de alguma maneira representam outros poderes em Jerusalém, ou na Grécia, ou na Pérsia, ou em qualquer outro lugar que não em Roma, tá bom? É importante vocês entenderem um pouco dessas dinâmicas. Até porque, o que acontece? O nosso amigo Hernandes Dias Lopes, ele diz que é muito importante fazer a diferenciação entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8, porque o chifre pequeno de Daniel 7 surge dos 10 chifres de Daniel 7, que acontecem debaixo do Império Romano, e o chifre pequeno de Daniel 8 surge da divisão do Império Grego no Império Grego. Pelo menos essa é a leitura que vai ficando clara dentro da exposição do Hernandes Dias Lopes, tá?
Entretanto, nós adventistas percebemos que naturalmente é fato que o chifre pequeno em Daniel 7 aparece num contexto que não é repetido ipsis literis em Daniel 8, então de fato há esta diferença, mas o que existe aqui da nossa parte é uma discordância de fato de interpretação, que para alguns pode parecer muito sutil, mas que tem implicações muito amplas e muito graves, e a gente precisa tratar essas questões. Veja, por exemplo, quando eu tratei da exegese de Daniel 7, a partir do sermão do Augustus Nicodemos, como que o Augustus Nicodemos argumenta para querer dizer que o chifre pequeno em Daniel 7 não é Roma? Como que ele faz? Ele pressupõe que o primeiro animal de Daniel 7 é Babilônia, o segundo é Medo-Pérsia, o terceiro é a Grécia, o quarto é a Síria e o chifre pequeno é Antíoco Epifânio, sendo o quarto animal a Síria. Beleza? Ok. Perceba agora que o Hernandes Dias Lopes, que também é calvinista, e o Augusto Nicodemos também é calvinista, aparentemente então ele discorda do nosso amigo Augusto Nicodemos na identificação desses quatro animais. O Hernandes Dias Lopes, você acabou de ouvir, ele falou: primeiro animal, Babilônia, segundo animal, Medo-Pérsia, terceiro animal, a Grécia, e o quarto animal, o Império Romano. E ele diz que esse anticristo futuro nasce de alguma questão interessante que vai acontecer em relação ao Império Romano. Beleza? Então, dentro desse ponto, é importante você já começar a identificar que existe uma leitura diferente da parte do Augustus Nicodemos e da parte do Hernandes Dias Lopes. Por que é importante identificar isso? Porque, às vezes, quando os teólogos adventistas diferem em alguns pontos entre si, de interpretação, ou de Daniel, ou de qualquer outra coisa, os nossos críticos muitas vezes apontam e dizem assim: tá vendo? Vocês não têm unidade entre vocês são uma igreja confusa, que um diz uma coisa, outro diz outra. Mas agora os nossos amigos calvinistas, um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. É importante identificar isso. Então, se uma pessoa pensar de uma forma e outra de outra, quer dizer que a igreja é confusa, herética ou etc., então agora já podemos dizer que o calvinismo é confuso e herético também, por causa das discordâncias internas entre os seus grandes expoentes, por exemplo, Augustus Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. O que você acha dessa aplicação? Não, Ezequiel, você não pode fazer essa aplicação. Então, se eu não posso fazer essa aplicação, você não pode fazer essa aplicação, em função dos teólogos adventistas, às vezes também discordarem entre si na identificação de um ponto ou outro dentro das profecias de Daniel e Apocalipse, tá bom? Agora, olha que coisa interessante. O nosso amigo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o chifre pequeno de Daniel 7 é o anticristo escatológico que surge de Roma, e o chifre pequeno de Daniel 8 surge no Império Grego e é um protótipo do anticristo futuro. E é já uma característica, aliás, é já um texto cumprido no passado. Já houve esse anticristo no passado como protótipo do grande anticristo que virá no futuro, tá bom? Inclusive é importante você entender que esse anticristo que já veio no passado veio inclusive antes de Cristo, né? O anticristo antes de Cristo, beleza? E a gente vai identificar ele daqui a pouco quando o nosso amigo Hernandes Dias Lopes o trazer para a discussão, tá bom? Seja como for, é bem importante identificar uma coisa bem que precisa ser muito enfatizada aqui. Na visão adventista, o chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 8, e o chifre pequeno de Daniel 8 representa o quarto animal e o chifre pequeno de Daniel 7. Dentro de Daniel 8, o chifre pequeno ele é descrito numa dinâmica inicialmente horizontal e depois vertical. Veja aqui o texto, né? A partir do verso 9. De um dos chifres saiu o chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército pisou, e das estrelas lançou por terra e as pisou. Até aqui já é suficiente. Então, inicialmente o chifre pequeno cresce para direções geográficas horizontais, e depois ele cresce até o exército do céu. Depois vai se dizer que ele ataca o príncipe do exército, o príncipe do santuário celestial. Pelo menos essa é a nossa leitura, tá? Então, por exemplo, dentro desta visão, o que acontece? O
O chifre pequeno em Daniel 8, na sua fase horizontal, representa o quarto animal de Daniel 7. E quando no quarto animal de Daniel 7 surge o chifre pequeno, nós entendemos que essa dinâmica vertical do chifre pequeno em Daniel 8 representa essa fase do chifre pequeno lá em Daniel capítulo 7. Ok? Então o que acontece? Dentro desta dinâmica e desta comparação entre o chifre pequeno em Daniel 7 e o chifre pequeno em Daniel 8, você percebe que, de fato, eles são descritos em contextos diferentes, numa dinâmica de surgimento diferente, mas dentro da nossa visão eles representam o mesmo poder. Porque, ao final das contas, na nossa leitura historicista, que não é nem futurista nem preterista, o chifre pequeno de Daniel 7 é Roma papal e o chifre pequeno de Daniel 8 é Roma pagã e papal, com foco mais importante, né, nesse foco vertical do ataque do chifre pequeno ao príncipe do exército do Senhor, que lança por terra o lugar do seu santuário, e etc, e etc. E essa é a questão. E nós entendemos as duas imagens como se referindo ao mesmo poder. Bom, as implicações disso são absolutamente gigantescas, que é por causa dessa nossa discordância que nós vamos dizer que o chifre pequeno de Daniel 7 é escatológico e o do capítulo 8 é no passado, é um erro crasso de interpretação dentro da nossa visão historicista. A leitura preterista ou futurista, ou as duas coisas do Hernandes Dias Lopes, tem a sua lógica, tem a sua clareza e tem a sua força. Mas nós entendemos que essa clareza, essa lógica e essa força estão militando ao lado da má interpretação de Daniel 8 e não da correta interpretação do texto. Por isso nós entendemos que a partir desse momento, o Hernandes Dias Lopes vai se desviar daquilo que seria a interpretação correta para inúmeras falsas deduções em função do chifre pequeno de Daniel 8. Tá entendido? Vamos continuar ouvindo o grande pregador calvinista. Dá uma olhada aí. Qual é a primeira visão que Daniel teve? A visão do carneiro. Olha aí versículos 3 e 4. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro. Qual era a característica desse carneiro? Se você quiser saber o que significa o carneiro, o próprio texto interpreta. No versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, você não tem que ter nenhum malabarismo hermenêutico para entender o que significa o carneiro. Mas agora vem a segunda visão. A visão do bode. O bode voador significa a rapidez, a velocidade das conquistas deste reino. E este bode também você não precisa fazer ginástica para interpretar, porque o texto diz quem é. Olha o versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então você não tem que fazer nenhuma ginástica para interpretar a visão de Daniel nesse particular. E na medida que você estuda o crescimento, o avanço, o engrandecimento e o prevalecimento de um reino, também você estuda a sua decadência, a sua queda e o seu fracasso. Estude a história dos impérios, você verá isso. Na medida em que eles estão no mais alto ponto do seu poder, eles estão mais próximos da sua queda. Quando Alexandre estava no auge, no apogeu, no zênite das suas conquistas, ele então foi derrotado. Uma derrota repentina, imediata, traumática. Esse é um fato, irmãos, que nós deveríamos parar e refletir. E é um fato profético aqui, marcante também. Porque Alexandre morre aos 33 anos de idade. Porque ele tinha um projeto. E ele lançou-se neste projeto com todas as forças da sua alma e com todo o poderio militar e econômico que ele granjeou. O grande projeto dele era restaurar a Babilônia. E havia uma profecia bíblica de que Babilônia não seria restaurada. E no momento em que ele se lança num projeto de restaurar a Babilônia contra a profecia bíblica, ele é morto repentinamente. E não pode concluir o seu projeto, porque ninguém pode se lançar contra o braço do Deus onipotente e prevalecer. Ok, meus irmãos, aí, então Hernandes Dias Lopes agora começa a explorar essa imagem do grande chifre inicial do bode de Daniel 8,
como sendo Alexandre o Grande. Esse é um ponto pacífico entre os estudiosos de Daniel capítulo 8, e também é ponto pacífico que da queda de Alexandre o Grande, o seu reino vai ser dividido entre 4 dos seus generais, que aí vão representar dentro da profecia de Daniel 8, esses 4 chifres que crescem no lugar do grande chifre, tá bom? Inclusive a gente sabe até o nome dos generais, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí agora o nosso amigo Hernandes Dias Lopes vai se aprofundar um pouquinho nessa mesma direção do que eu estou te dizendo. Dá uma olhadinha aí. Aí Alexandre foi morto. E o que acontece? Olha, por favor, no verso 8. Preste atenção nisso. Quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar, quem era o grande chifre? Alexandre o Grande. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O que significa isso? Que o Império Grego foi dividido em 4 reinos. Foi dividido e separado este reino nas mãos de 4 grandes generais. Quem eram eles? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. É muito importante entender isso, porque este é o período que você não encontra na Bíblia. Por quê? Porque esses fatos históricos estão acontecendo no período chamado período intermediário, entre Malaquias e os Evangelhos. Mas este período é um período riquíssimo para a história da igreja. Riquíssimo. Há um livro apócrifo que narra essa história de uma maneira muito bonita e que valeria a pena ser lido. 1º e 2º livro dos Macabeus. Registra essa história desta batalha dos Macabeus. Opa, olha aí o Hernandes Dias Lopes começando a colocar as manguinhas de fora, e aí ele explica, né, que então quebra-se o chifre grande, que é o Alexandre o Grande, e se divide o reino entre esses 4 generais que são famosos e conhecidos na história como tendo sido herdeiros, né, das conquistas de Alexandre o Grande, que inicialmente queria restaurar a Babilônia e granjear aí a conquista do mundo e ser o novo rei do mundo inteiro, mas antes dele conseguir ir mais longe, ele morre repentinamente. Quando ele chega no auge do seu poder, ele se quebra, e agora entra esses 4 chifres no lugar aí. E agora, o nosso amigo Hernandes Dias Lopes tenta trazer para discussão o período intertestamentário entre Malaquias e o Evangelho, que são ali os 400 anos de silêncio, no qual houve a revolta dos Macabeus e a escrita da literatura dos Macabeus e os livros apócrifos de 1ª e 2ª Macabeus que estão na Bíblia Católica, beleza? Ok. O que é muito interessante da gente identificar aqui é que o livro dos Macabeus, ou mesmo o próprio período histórico intertestamentário, ele é introduzido aqui de forma arbitrária. Não existe em Daniel 8, dentro desta sessão, nenhuma questão de tempo que possa nos fazer colocar esta profecia entre esse período entre Malaquias e o Evangelho, tá bom? Isso não existe. Isso, de fato, corresponde a uma interpretação específica das figuras aqui mencionadas, tá bom? Que correspondem a pressupostos preteristas, bastante influenciados pela Contra-Reforma, pela exegese histórico-crítico num contexto do século XXI, por exemplo, que de alguma maneira tenta impor a interpretação de Daniel 8 ao período dos Macabeus e a todos os eventos em torno de Antíoco Epifânio e da revolta macabeia, tá bom? Como se de fato Daniel 8 tratasse destas questões, desta história, desses personagens naquele momento. Mas o que acontece é que, de fato, essa leitura ela é imposta sobre o texto mais do que retirada do texto. E isso por inúmeras razões. Veja, por exemplo, quando o anjo vai ler quando o anjo vai dar a interpretação para Daniel da visão que você
vê descrita nos versos anteriores, você percebe uma coisa bastante importante. Então, vamos lá. Verso 20 em diante. Daniel capítulo 8. O anjo fala para o profeta Daniel: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, ponto pacífico. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ponto pacífico, reino da Grécia, Alexandre o Grande. Verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com igual força a que ele tinha. Ponto pacífico, 4 generais de Alexandre geram 4 reinos diferentes naquelas localidades que Alexandre tinha previamente conquistado, e agora, no verso 23, se coloca um elemento de tempo. Mas no fim do seu reinado, levantar-se-á um rei de feroz catadura, um rei de feroz semblante. Veja, qual é o elemento de tempo que aqui está? Quando acabar no fim dessa divisão dos 4 reinos de Alexandre o Grande. Não está dizendo nessa divisão, nesse momento, entre esses 4 generais, vai ter um sucessor de um deles que será o chifre pequeno. Vai ser no fim desta divisão destes 4 reinos, surgirá o rei de feroz catadura, que é o chifre pequeno. E esse chifre pequeno se levantaria contra o príncipe dos príncipes, e aí fica bem simples de identificar. O Império Romano surgiu no final desta divisão dos 4 impérios, dos 4 braços do Império do Alexandre o Grande, do Império Grego, e no Império Romano foi que Cristo foi crucificado. Esse é o rei que se levanta contra o príncipe dos príncipes. E agora compare as destruições promovidas pelo Império Romano com qualquer destruição tendo sido promovida por qualquer um dos reis dessas 4 divisões do Império Grego. Você dá para comparar ou não? E aí você começa a perceber um pouco das dinâmicas do entendimento adventista, porque que nós entendemos que o nosso entendimento é muito superior a esse entendimento nesse ponto específico preterista do Hernandes Dias Lopes. Mas vamos continuar ouvindo um pouquinho mais do que ele tem a nos dizer. Quem sabe ele traga informações mais importantes e que possam deixar claro mais a visão dele. E será que a visão dele é que está certa em relação à nossa visão? Dá uma olhadinha aí. Então vamos ver o segundo aspecto desse anticristo. Vou dizer logo de quem é esse anticristo. Quem é esse pequeno chifre? Esse pequeno chifre é um rei seleuco chamado Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, em toda a Bíblia e em toda a história, é o maior protótipo do anticristo. O anticristo foi representado por Nero, por Domiciano, por reis, ditadores que perseguiram a igreja, no regime dos czares russos, o regime comunista russo, Napoleão Bonaparte, por Adolf Hitler, pela perseguição aos judeus. Mas nenhum personagem, nem bíblico e nem histórico, se aproximou tanto em semelhança do anticristo do que este homem chamado Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. Ele cunhou uma moeda. De um lado da moeda estava a sua efígie, do outro lado da moeda ele se denominou de Deus e dizia o seguinte: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Assim estava cunhada a moeda que ele mandou fazer. Ele se proclamou Deus. Ele se intitulou como Deus. Para você ter uma ideia, calcula-se que ele tenha matado cerca de 100 mil judeus, que ele pensava em dizimar, em liquidar, em acabar completamente com os judeus na sua época. Por quê? Porque os judeus se mantinham fiéis à lei de Deus, ao culto divino, e ele não tolerava que outro Deus fosse adorado a não ser ele mesmo. Veja você a sua blasfêmia. Se você notar, versículo 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição,
prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Veja o versículo 25 na parte B, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Antíoco Epifânio proibiu a leitura do Velho Testamento, da lei de Deus. Proibiu o culto divino. E punia isso com a morte qualquer judeu que carregasse ou que lesse o Velho Testamento, a lei de Deus, ou que fosse ao templo para oferecer culto a Deus, era morto implacável e inapelavelmente. Beleza, pessoal, aí você vê Hernandes Dias Lopes agora dando nome aos bois, né? Ou pelo menos dando o nome ao protótipo maior do anticristo na face da terra, que na cabeça do Hernandes Dias Lopes é o tal do Antíoco Epifânio. É assim, olha, por exemplo, o anticristo já foi prototipado, para assim dizer, por Nero, Domiciano, ditadores, czares, comunistas, ou comunistas eu gosto, hein? Eu gosto dessa aplicação, né, para deixar claro. Napoleão Bonaparte, Hitler, etc. Mas o maior de todos, nenhum personagem bíblico ou histórico encarna mais e melhor a figura do anticristo como o tal do Antíoco Epifânio, né? É muito engraçado essa linguagem que é hiperbólica, né? Que é uma retórica que no final das contas se torna até inclusive muito difícil entender por que a maioria das pessoas na face da Terra nem nunca ouviu falar do tal do Antíoco Epifânio, né? Porque de fato, se você for analisar, o Antíoco Epifânio, por mais que se possa pintar as suas ações como extremamente graves, a sua ação foi extremamente limitada. Vamos começar a comparar um pouco o Antíoco Epifânio com essas figuras que o nosso amigo Hernandes Dias Lopes destaca aqui. Veja, por exemplo, o Antíoco Epifânio, ele encarna o anticristo porque ele matou milhares de judeus, uns 100 mil judeus. Uau! Hitler está impressionado. Hitler, que matou apenas 6 milhões de judeus, está bastante impressionado com os números atingidos pelo maior anticristo da história passada, que é o Antíoco Epifânio. Alguém acha que faz sentido isso? Que de fato o Antíoco Epifânio é mais anticristo do que o Hitler? No quesito morte de judeus, já vemos que não é o caso. O que mais? O Antíoco Epifânio reinou na dinastia Seleucida, dentro de um território pequeno, para fazer as suas maldades contra o povo de Israel e o povo judeu. Agora compara isso com Nero, que era rei de Roma, que muitas vezes perseguiu judeus amplamente, em quantidade muito maior, com uma força muito maior, de forma muito mais implacável do que o Antíoco Epifânio. Mas o Antíoco Epifânio é maior como anticristo do que o Nero, do que os reis romanos de uma forma geral, Calígula, e aqueles grandes reis ali que culparam os cristãos pelos problemas em Roma e crucificavam, tinha aquelas estradas cheias de cruz e judeu crucificado lá. O Antíoco Epifânio fez pior, né? E quem que acredita nisso? Ninguém! Só quem tem muito interesse em pintar o Antíoco Epifânio como o chifre pequeno de Daniel 8, para fazer a leitura preterista de Daniel 8, como protótipo do anticristo futurista de Daniel 7 e lá de Paulo e etc. E agora, aqui eu gostaria de colocar um pouco da visão alternativa, que é a visão adventista, em função de algumas questões importantes. Bom, aliás, eu ia falar Augustus Nicodemos, né? Não, o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que não existe personagem bíblico mais importante para personificar o anticristo do que Antíoco Epifânio. Agora, o nosso amigo Hernandes Dias Lopes vai precisar explicar, que jamais explicará na prática, por que quando Paulo fala do anticristo, lhe chama de filho da perdição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que aponta para o personagem bíblico Judas e não Antíoco Epifânio.
João 17, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, Cristo falando: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E ali se referindo a Judas, tá? Existem muitas discussões a respeito de Judas e dessa passagem específica, até porque essa passagem específica coloca a perda da salvação de Judas, concorda? Muitas vezes, dentro da teologia da perseverança dos santos dos calvinistas, como Hernandes Dias Lopes, se usa essa imagem, nenhum deles se perdeu, como querendo dizer que é impossível que alguém que tenha sido salvo por Cristo se perca. Alguém por quem Cristo tenha morrido se perca. Por isso eles pregam que Cristo não morreu por todos, inclusive flagrantemente contra a Bíblia. E eles pregam que Cristo não morreu por todos, e só pelos eleitos, e se Jesus morreu por você, não tem como se perder, porque ninguém se perde. E aí aqui está escrito, nenhum deles se perdeu. Entretanto, esse pessoal não trabalha a exceção, exceto o filho da perdição. Ninguém se perdeu, exceto um. Então um se perdeu. Um por quem Cristo morreu se perdeu, e esse um representa todos aqueles que vão apostatar da fé e se perder. E o anticristo não é a obra máxima da apostasia? E por que agora o seu protótipo como personagem bíblico é Judas e não Antíoco Epifânio? Isso coloca à luz de que a afirmação do Hernandes Dias Lopes, de que o nosso amigo Antíoco Epifânio é o maioral dos protótipos do anticristo, está equivocado à luz da teologia de Paulo e de Cristo, que colocam ali nesse lugar o filho da perdição. Até porque é uma coisa importante. Antíoco Epifânio nunca foi judeu e se apostatou e se tornou contra o povo judeu, fazendo barbaridades. Agora, o anticristo, assim é. Estava no meio dos nossos, saiu do nosso meio para mostrar que nenhum daqueles que saiu do nosso meio de fato é dos nossos. E esse anticristo, ele tem algumas características na visão adventista muito diferentes da visão futurista do nosso amigo Hernandes Dias Lopes. Fica claro que o Hernandes Dias Lopes tem uma visão de que o anticristo é uma manifestação futura de uma pessoa muito malvada no futuro, que vai ser apóstata, que vai ser maldosa, que vai fazer uma obra horrível e vai ser morta na segunda vinda de Jesus. Então o anticristo é uma manifestação lá dos momentos antecedentes à volta de Jesus. Dentro da leitura adventista em relação a essas questões, o anticristo é o Império Católico Romano, o Império Romano sob o disfarce de catolicismo romano, tá bom? Sai do meio da igreja, como Judas trai os ensinamentos de Cristo, e agora mata, rouba, mente, prega idolatria e todo tipo de coisa, e eu gostaria de comparar um pouquinho a obra de Antíoco Epifânio com a obra do catolicismo romano. O nosso amigo Hernandes Dias Lopes, ele aparentemente está impressionado com as consecuções anticristãs do anticristo antes de Cristo, Antíoco Epifânio. Ok. Até cunhou moeda dizendo que ele era Deus. Que absurdo, né? Seria uma pena a gente dizer para o Hernandes Dias Lopes que todos os imperadores romanos, por exemplo, se chamavam de filho de Deus. E o evangelho, inclusive, era uma palavra usada para pregar a boa notícia de que o imperador romano iria visitar uma das províncias da Ásia, por exemplo. Inclusive é por isso que vem o termo evangelho, é a boa nova da vinda do filho do Deus visitando o lugar. Era o imperador romano que ia lá ali no lugar ali, se mandava um arauto na frente pregando o evangelho, a boa nova que o Filho de Deus ia passar. E o Filho de Deus é o imperador de Roma. Como é que o Antíoco Epifânio é mais anticristo que os imperadores romanos no ponto de se achar Deus? Não é correto, não é verdade, tá bom? No mínimo estão no mesmo nível, no mínimo. Tem ninguém acima aí nesse ponto. Todos eles eram uns baita de uns hereges, blasfemos, retardados mentais que se colocavam no lugar de Deus. E os imperadores romanos com maior poder, maior influência, infinitamente mais do que o nosso amigo Antíoco Epifânio.
Não, mas o Antíoco Epifânio matou 100 mil judeus. Quantas pessoas o catolicismo romano, que agora ganha o poder do que antes era do imperador romano, agora o catolicismo romano se coloca como vigário do Filho de Deus, o Papa, representa Deus na terra, etc. E quantas pessoas esse poder matou nas cruzadas, nas inquisições da vida? Alguns historiadores dizem perto de 50 milhões de pessoas foram mortas. Inquisição espanhola, Inquisição em todo canto, inclusive no Brasil teve Inquisição. Os novos judeus aí, os novos cristãos, aliás, que eram os judeus, que tinham que se dizer que convertiam para o cristianismo para não sofrer as sanções da Santa Sé Católica. E agora essa perseguição e essa morte não acontecem só lá numa regiãozinha na qual o Antíoco Epifânio está fazendo. Agora esse treco está espalhado no mundo. A nossa querida e bem afamada Inquisição, não é verdade? Inclusive tem católico que defende a Inquisição, tá? E defende os abusos, os históricos do que aconteceu, dizendo que não é bem assim como a gente pensa, mas está lá, historicamente, pelo menos aí, algo em torno de 50 milhões de pessoas mortas pela Igreja Romana. Nossa, parece que o Antíoco Epifânio é bem mais anticristo que a Igreja Romana, né? Faz todo sentido, né, pessoal? E tem quem acredita ainda, né? Que mais? Não, mas o nosso amigo Antíoco Epifânio, ele perseguia quem era a favor da lei de Deus, que lia a Torá, e os judeus. Ah, é? E quantos cristãos albingenses, quantos cristãos hereges aí o catolicismo matou? E como que é aí a questão, inclusive, do Concílio de Orange, eu acho, de Cartago, algum desses aí, onde o catolicismo proibiu os leigos de ter a Bíblia e ler a Bíblia, e o catolicismo romano que espalhava aí a sua estrutura de poder pelo mundo, rezava as missas em latim para ninguém entender porcaria nenhuma, e matava quem traduzia a Bíblia, tipo Wycliffe, né? Wycliffe, eu acho que ele foi um dos mortos aí, por causa que ele traduziu a Bíblia para o inglês. Nossa, parece que o Antíoco Epifânio é bem mais anticristo do que esse poder, viu? Pode confiar. Não, mas o Antíoco Epifânio chegou no ápice do negócio, matou porco lá no templo, né? É interessante, né? O catolicismo romano bota porco pro povo comer, né? O templo do Espírito Santo, com essas filosofias deles aí que relativizam o Antigo Testamento e a palavra de Deus. E agora, em vez de guardar o sábado, guarda o domingo. Não, mas o Antíoco Epifânio colocou uma imagem de Zeus no templo. E aí o catolicismo romano coloca uma imagem de Maria, José, sei lá mais do que, Jesus, etc. Em bilhões de lares aí, 1 bilhão e 200 milhões de lares dos católicos romanos, né? Mas Antíoco Epifânio é um anticristo muito maior do que o catolicismo romano, né? Aí você começa a perceber, irmãos, por que nós entendemos que a leitura adventista é extremamente superior à leitura do excelente pregador Hernandes Dias Lopes. E aí não, mas quem é você para discordar do grande teólogo que tem não sei quantos livros, não sei quantos doutorados, não sei quantas palestras e sermões? O Ezequiel Gomes não é nada diante do Hernandes Dias Lopes. Aí vira tudo uma discussãozinha de psicologia e sociologia da religião, e agora todo mundo escapa o quê? Do estudo da palavra de Deus. Porque o chifre pequeno de Daniel 8 não é um protótipo do anticristo, senão o próprio anticristo, que travestido de igreja cristã ataca o ministério Tamide de Jesus no santuário celestial, que é o ministério no primeiro compartimento, o ministério contínuo, dos dias normais da ministração. Mas chegaria o momento da purificação do santuário, quando o santuário seria restaurado, purificado. E no final da obra de purificação do santuário, há a segunda vinda de Cristo. E a leitura adventista é extremamente mais plausível, mais correta, de implicações muito maiores do que essa leitura que lê Daniel 8 de forma preterista, Daniel 7 de forma futurista, e a história está esvaziada da presença do anticristo. Porque o anticristo teve um protótipo em 200 a.C. e vai ter um camarada bem ruinzinho aí no final. E durante a história, quem é o anticristo? Ninguém. Ou qualquer um, e etc. E agora se esvazia, inclusive, a percepção tradicional protestante de
que o catolicismo romano é o anticristo, em nome dessas interpretações, que inclusive são plantadas pelos próprios católicos para dizer que a leitura melhor e mais exegética e mais acadêmica e mais respeitada de Daniel 8 é que Antíoco Epifânio é que cumpre essas imagens aí, não somos nós católicos romanos. E é engraçado que agora os protestantes comprem esse pacote, comprem essa ideia, e os adventistas é que são os hereges no final das contas, porque mantém a visão tradicional protestante de que o chifre pequeno de Daniel 8 é o anticristo, é o catolicismo romano. Acho que a coisa está ficando interessante. E vamos partir então para a conclusão. Ouve aí o que o Hernandes Dias Lopes tem para nos dizer. Quando a humanidade chegar num ponto tal de rebelião, de desobediência, de afastamento de Deus, então esta humanidade estará pronta e preparada para receber o anticristo. Porque será o tempo de apostasia. O momento em que as pessoas não se importarão com a palavra de Deus. Nós podemos concluir este estudo dizendo o seguinte, queridos: a história é o palco de Deus, onde Deus mostra para a sua igreja o que está para acontecer. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos desprezar profecias, porque Deus já nos apontou o que está pela frente. Ok, pessoal, então você vê aí como que é a consideração final de Hernandes Dias Lopes em relação à questão, e isso tudo que ele fala aí traz à luz algumas discussões muito interessantes. Veja, por exemplo, não, porque a humanidade está se preparando para a vinda do anticristo e cada vez mais maldade, cada vez mais não sei o quê, se preparando para isso que virá. Peraí, como que é a doutrina da depravação total? Não é de que o ser humano está manchado e marcado pelo pecado em todas as suas esferas? Então, se a humanidade já está marcada pela depravação total, durante toda a história, desde a queda de Adão até o fim do mundo, quando Jesus voltar para retirar essa natureza maldita dos seres humanos e etc., e destruir o pecado na nossa própria natureza e aí nos glorificar e nos levar para o céu, até lá todos os seres humanos têm essa natureza pecaminosa e etc., eu acho que a gente precisa relativizar, então, essa caminhada em direção a um futuro onde a humanidade será pior, porque a humanidade sempre foi pior. A humanidade, dentro dessa perspectiva, está pronta para a manifestação do anticristo desde o momento em que mordeu o fruto da árvore proibida no Jardim do Éden. Porque é ali que o problema começou e ele nunca foi superado a não ser por Cristo. Cristo nos ajuda a contrabalancear esta força da natureza pecaminosa e etc., através da sua graça, do seu espírito, da sua palavra, e aí a gente pode escapar da corrupção que há no mundo e sermos santificados e transformados na direção do bem? Sim. Quem não tem essa experiência e nega a graça e rejeita a graça, não aceita o evangelho, não crê em Cristo, vai de mal a pior? Sim. Mas isso acontece não só numa última geração antes da vinda do suposto anticristo, mas acontece em toda a geração, desde Adão e Eva e até a última. Então essa ideia de que está havendo uma progressão em direção a um tempo diferente que vai ser pior, não creio que seja correta, porque todo tempo a partir da queda é o pior tempo, é pior. E só pode ser contrabalanceado por graça de Cristo, tá bom? Então, se a gente leva a sério a ideia da depravação total, essa progressão de maldade não faz muito sentido. Inclusive porque ela acabaria pressupondo que o homem é bom e vai decaindo aos poucos até chegar no pior momento. Aí chega no pior momento, o anticristo pode vir e aí Jesus volta. Esse pressuposto dessa piora gradativa não é correto, porque a piora é imediata a partir da queda e ela é constante em todos os momentos da história. Então creio que para justificar esse futurismo do Hernandes Dias Lopes, ele acaba criando embaraços para a sua doutrina da depravação total, por exemplo. Além disso tudo, essa ideia de que a profecia foi dada porque lá no futuro vai ter o anticristo também é enganosa. A profecia foi dada para a gente identificar o anticristo na história, não meramente no futuro. Porque agora esse anticristo da história, ele traz algumas lições importantes sobre a sua manifestação futura. O catolicismo romano matou pessoas, mesmo dizendo que era uma igreja cristã.
O catolicismo romano deturpou a palavra de Deus, mesmo dizendo que estava simplesmente guardando o tesouro bíblico para as gerações? E deturpou através dos seus ensinos a palavra de Deus? Deturpou. Então veja, a manifestação final do anticristo, ela é simplesmente aquilo que sempre foi. É incoerência, é mentira, é idolatria, é morte, é perseguição, da parte de um poder que se diz cristão, mas não é. Da parte de um poder que se diz fiel à lei de Deus, mas tem a sua própria lei no lugar da lei de Deus. E etc. E ao invés de guardar o sábado, guarda o domingo. Ao invés de ser fiel à lei de Deus, e venera, e adora, idolatra imagens de escultura. E etc, e etc, e etc. Mas realmente Antíoco Epifânio parece ser um anticristo muito superior, né? É por causa disso, irmãos, que a gente, mesmo conhecendo toda a retórica dos calvinistas, a retórica dos preteristas, as aplicações que eles fazem e tentam fazer sobre Antíoco Epifânio e etc., não nos convence de jeito nenhum, porque a nossa leitura, dentro da nossa perspectiva, torna a profecia de Daniel muito mais compreensível, muito mais plausível e, acima de tudo, de implicações muito mais radicais, para você compreender não meramente a história de um rei débil mental em 200 a.C., mas a história do mundo, que é muito maior que a história do reino de um Seleucida que não cumpre as imagens de Daniel 8, porque o chifre pequeno de Daniel 8 só surge no final da divisão do reinado grego nos 4 reinos. É no final, é após esta divisão que surge o chifre pequeno. E o chifre pequeno se levanta contra o príncipe dos príncipes, que é Cristo. Tanto matando Cristo literalmente, quando depois, travestido de catolicismo romano, rejeita, difama, blasfema, nega e ensina algo que quebra o próprio fundamento do ministério celestial de Cristo no santuário celestial. E alguém está brincando de interpretação profética aqui? Se alguém está, esse não sou eu, nem os adventistas do sétimo dia.